Olá, queridos, a paz do Senhor, boa tarde, para quem está aí no Brasil, né? Pra gente aqui já é boa noite com cara de tarde, né? A primavera tá chegando, na verdade já chegou, né? E a tendência é escurecer mais tarde, né? Aqui na Europa, a tendência é essa, e os dias vão ficando mais compridos, né? Graças a Deus, hoje, dia 21 de abril, sexta-feira, saímos para evangelizar, eram umas 5 da tarde, a hora que o pessoal tá, enfim, saindo para a rua, né? E chegamos agora há pouco. Hoje fomos somente eu e Gabriel. Ciane está um pouco enferma, nada grave, mas que a impediu de acompanhar-nos hoje, né? Mariana ficou com ela e fomos eu e Gabriel. Um privilégio contar com um filho como Gabriel. Graças a Deus, dou graças a Deus pelos meus filhos e a valentia do meu filho, que embora adolescente, mas não tem se envergonhado de sair conosco e de falar do amor de Jesus, né? Hoje eu queria deixar, além do pedido de oração por nós, né? Gostaria também de aproveitar o ensejo e deixar uma breve mensagem, né? Uma mensagem que diz respeito a o que é o Evangelho, né? O que é o Evangelho? Às vezes a gente usa a palavra de uma maneira, não sei, talvez inadequada, né? Talvez inadequada. E a gente pensa às vezes que o Evangelho é a igreja, né? Mas o Evangelho não é a igreja. A igreja, ela é fruto do Evangelho, né? Ou do que o Evangelho produz. Ele é a comunidade que proclama o Evangelho, é a comunidade formada a partir da pregação do Evangelho, mas não é o Evangelho. O Evangelho não é obra social, porque se fosse obra social, muçulmanos, ateus, enfim, espíritas, né, também estariam de alguma maneira manifestando o Evangelho. A obra social é uma expressão do amor cristão, mas não é o Evangelho. O Evangelho também não é o nosso testemunho pessoal, certo? Embora seja muito poderoso o que Deus fez na nossa vida, mas o Evangelho não é o nosso testemunho pessoal. O Evangelho também não é essa tradição cristã, católica ou reformada ou protestante. O Evangelho não é isso. O que é o Evangelho então? O Evangelho poderíamos dizer, né, que o Evangelho é a mensagem da promessa de Deus de reconciliar consigo o ser humano e toda a criação através de Jesus. Eu vou repetir aqui em rápido e bom som, né? O Evangelho é a mensagem da promessa de Deus de reconciliar consigo o ser humano e toda a criação através de Jesus. Nesse sentido, o Evangelho é uma promessa, o Evangelho é uma pessoa e o Evangelho também é uma mensagem, ok? Às vezes, as ideias que temos do Evangelho, elas tergiversam para outras impressões, né? Ou aquilo que se parece com o Evangelho, mas o Evangelho é essa mensagem da promessa de Deus de reconciliar consigo o ser humano e toda a criação através de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou. Nosso coração é muito averiado, e às vezes nós não conseguimos viver a verdade do Evangelho, embora nós tenhamos crido no Evangelho. Às vezes a gente não se dá conta de que o Evangelho também não é só a porta de entrada, mas é o caminho pelo qual trilhamos para que nós gozemos e desfrutemos das promessas de Deus.
O Evangelho não é somente o meio que nos justifica, mas também é aquilo que nos santifica. O Evangelho não é somente aquilo que nos, de alguma maneira, livra da condenação do pecado, mas o Evangelho também é aquilo que nos livra do poder do pecado. Então o Evangelho é o modo como a gente vive, mas como eu estava dizendo, nosso coração é tão averiado que mesmo depois que a gente aceita Jesus, que o Espírito Santo nos convence de justiça, pecado e juízo, que a gente passa a viver a vida cristã, a nossa tendência muitas vezes são duas. A gente às vezes aparentar é uma tendência, e aparentar significa ser desonesto, né? Desonesto com a gravidade do nosso pecado. A gente não trata o nosso pecado com a gravidade que ele merece ser tratado e tem que ser tratado. Quando é que a gente aparenta? A gente aparenta, por exemplo, quando nós muitas vezes cometemos um pecado e nós dizemos, ou nós justificamos esse pecado dizendo, por exemplo, que todo mundo faz. Isso é uma coisa que todo mundo faz, né? A gente está aparentando. A gente aparenta quando a gente não admite que realmente cometemos um pecado, né? A gente aparenta quando a gente justifica o nosso pecado dizendo que mas fulano, ou cicrano, ou beltrano cometeu um pecado muito mais grave que o meu. Tudo isso são fugas do nosso coração, escusas, né, justificações que fazem com que a gente aparente. E a aparência faz com que, repito, a gente não trate o nosso pecado com a gravidade devida. Com a gravidade devida. E isso traz consequências muito nefastas para a nossa vida, porque a gente vai se convertendo em um tipo de gente que Jesus condenou, né? Gente que vai deixando o coração endurecido, porque a gente vai aparentando e, enfim, se permitindo, se auto-permitindo que o pecado vai se tornando algo de menos grave na nossa vida, né? Uma ferida que vai, enfim, como que vai fechando ali, né? E vai se tornando mais difícil de ser tratada, né? A outra averia do nosso coração é quando a gente tenta cumprir. Quando a gente pensa que o que a gente faz para Deus, né, pode substituir o que Cristo fez na cruz. Mas eu sou um missionário. Eu atravessei o oceano para pregar o Evangelho. Quando a gente pensa que o fato de não faltar um culto, né? Eu sou o crente que não falta nenhum culto, chego cedo, né? Eu sou uma pessoa que tenho uma formação teológica muito sólida, né? Então a gente vai pensando que as coisas que a gente faz podem substituir o que Cristo fez na cruz. Isso se chama cumprir. Nosso coração, às vezes, ele pende para um lado, o lado de aparentar, de ser desonesto, de não tratar o pecado com a gravidade que ele tem. E às vezes o nosso coração também é desonesto na medida em que pensa somente em cumprir. Cumprir, e quando a gente está cumprindo, a gente pensa que o que a gente faz vai alcançar o padrão que Deus estabeleceu. O que acontece, queridos, é que não conseguimos. Não conseguimos com as nossas ações, com as nossas obras, alcançar o padrão que Deus estabeleceu. E ao mesmo tempo, quando aparentamos, nós diminuímos o valor daquilo que Cristo fez na cruz. A gente pensa que Cristo, inconscientemente talvez, a gente pensa que Cristo morreu por uma besteira. Porque o meu pecado não é tão grave, então Cristo morreu por uma besteira, né? E ao mesmo tempo, quando eu cumpro
ou acredito, né, que o que eu faço e não o que Cristo fez na cruz, isso sim tem valor, eu estou também diminuindo o valor do sacrifício de Jesus, porque estou pensando que Deus vai se conformar com a minha obra e vai substituir a obra de Jesus pela minha obra. E isso não acontece. É em Jesus que Deus se encontra com o homem e é em Jesus que o homem se encontra com Deus. Única e exclusivamente em Jesus. É em Jesus, queridos, que nós descansamos. É em Jesus que nós encontramos alegria, felicidade, completude para o nosso ser. É em Jesus, amados, que nós vemos e tomamos consciência da gravidade dos nossos pecados, e é por meio de Jesus que nós somos convidados ao arrependimento e à fé. Uma vez perguntaram a Jesus, em João capítulo 6, Senhor, quais são as obras de Deus que nós devemos fazer? E Jesus respondeu de maneira muito simples. Ele disse assim: a obra de Deus é uma só, é que vocês creiam naquele a quem Ele enviou. Crer em Jesus. Abrace-se com Jesus. Agarre-se a Jesus como alguém que está se afogando e que encontra uma boia no meio do mar. Agarre-se desesperadamente a Jesus. Avalie seu coração. Veja se você está aparentando ou veja se você está tentando cumprir. Essas duas coisas tentam de alguma maneira substituir o que Deus proveu para nós por meio de Jesus na cruz. E não há como substituir o que Jesus fez. É Ele quem nos substitui. Nós nunca substituiremos o que Jesus fez por nós, tá bom? Forte abraço, Deus os abençoe. E é isso que a gente está dizendo aqui para os catalães, para os espanhóis e para a gente de todas as nacionalidades que encontramos aqui na Espanha. Que o Evangelho é a mensagem da promessa de Deus de reconciliar consigo o ser humano e toda a criação através de Jesus. Deus os abençoe.